Tudo bem, pessoal? A gente está inaugurando aqui agora uma série que nós vamos fazer de entrevistas e de mais bate-papos entre colegas de várias especialidades e pessoas proeminentes dentro da área médica, todos eles, né, relacionados aqui com o nosso hospital, onde a gente vai trazer coisas interessantes relacionadas tanto para o paciente quanto para os médicos. E para inaugurar essa nossa série, eu convidei um amigo, colega, que faz parte aqui do Blank, que opera aqui, e que é presidente da Sociedade da Regional do Rio Grande do Sul de Cirurgia Plástica, formado na Santa Casa, e que é o criador da LipoMD. Então, eu queria dar as boas-vindas para o Juliano, agradecer aí ter aceitado o convite para discutir, e seja bem-vindo aí. Muito obrigado pelo convite, Roberto. É um privilégio estar aqui falando com vocês. Fazer parte desse time do Blank também é uma honra. Um hospital que nos dá toda a estrutura, todo o suporte, para que a gente possa levar a nossa LipoMD para todos os gaúchos, para todos os brasileiros e até para pacientes de fora, como aconteceu recentemente. Bom, vamos começar então em relação a essa lipo. Juliano, eu queria entender um pouquinho melhor como que tu enxerga. Hoje a gente tem a lipo HD, lipo LAD, quer dizer, tem muitas denominações, mais recentemente MD, que vem contigo. Então, como é que tu enxerga isso tudo? Qual a visão dessas diferenças e essa abordagem da MD? Bom, acho que é importante a gente dar a denominação correta para cada técnica, né? A história começa lá em 1990, quando o Mentz ele descreve uma espécie de lipoaspiração de definição, talvez a primeira, que foi já uma grande evolução lá dos tempos do Ilu. Mas dos anos 90 até 2007, essa técnica ficou adormecida, digamos assim, até que Royos, em 2007, publicou o que ele chamou de High Definition Liposuction, que é a lipoaspiração de alta definição, que em português a sigla fica LAD, lipoaspiração de alta definição. Acontece que no Brasil, o nome lipoaspiração de alta definição, ou Lipo HD, se tornou sinônimo de todo e qualquer tipo de lipoaspiração de definição, usando a técnica do Royos, utilizando o Vaser ou não, entregando o mesmo resultado ou não. Eu sempre segui esses passos. Eu tenho um background de antes de ser, eu sempre digo, antes de ser cirurgião plástico, eu era atleta, e isso me ajudou muito nessa percepção e em algumas coisas que essas técnicas de definição, de lipoaspiração, não atendiam a alguns critérios que eu achava muito importantes relacionados à prática do exercício físico. E então nós optamos por, já que não estávamos realizando a mesma técnica do Royos, ou seja, eu não estava utilizando o Vaser, que é o ultrassom, que tinha determinadas propriedades em relação ao resultado. Já que eu não estava entregando o mesmo produto que o Royos, eu achei por bem denominar a nossa técnica de uma maneira diferente, para que o nosso paciente fosse informado que, bom, eu vou realizar uma técnica que é diferente da do Royos, que é diferente da lipoaspiração de alta definição, que eu não utilizo o Vaser, e eu não consigo atingir um resultado tão grande ou tão alto de definição. A nossa surpresa foi que, quando a gente começou a usar a denominação de lipoaspiração de média definição ou de moderada definição, a aceitação dos pacientes aumentou. Porque a maioria dos pacientes, pelo menos aqui no nosso meio, na nossa clínica, eles não queriam nada muito radical, muito alta definição, grande exposição dos relevos musculares. Eles não queriam um six-pack totalmente marcado. E a média definição caiu como uma luva. Ela, ao mesmo tempo que diferenciava da técnica original do Royos, ela tinha uma aceitação bem grande pelos pacientes. Entendi. Na verdade é mais ou menos assim, né? Até com experiência como colega, os pacientes acabam, principalmente o paciente feminino, ela não quer aquela barriga 100% trincada, porque não é, em alguns aspectos não é tão feminino assim, e acaba querendo mais uma definição suave, uma definição mais, digamos, feminina, não aquele abdômen então todo trincado, mas talvez mais aquele em lira, que fica um pouquinho, né, mais natural, como eu digo, né, abdômen de modelo,
a gente olha o modelo, ela não é trincada, né? Ela tem uma definição, mas também não é toda aquela. Né? Perfeito, muito bem observado. Primeiro porque essa técnica lá, quando foi descrita por Mendes, a maioria dos pacientes que iam realizar ela eram homens, que iam à academia, que faziam a musculação e queriam um resultado, queriam uma musculatura aparente. E a segunda coisa é exatamente que do ponto de vista aí fisiológico, de treinamento, a secção abdominal é a última que vai ficar definida quando você treina, quando você tem uma rotina de exercícios e dieta estritos. Você pode ter os ombros definidos, os braços definidos, as pernas definidos, mas o abdômen é a última parte. Então, cirurgicamente, a gente pegar um paciente que não está no ponto máximo do seu treinamento e criar um abdômen definido, um super definido, quando o resto do corpo não combina, isso não faz muito sentido e cria, então, um resultado artificial. E é disso que a gente queria fugir. E por isso a média definição, a moderada definição, ela entrega, na verdade, uma coisa que é muito importante. A gente não cria nenhum tipo de forma, não cria nenhum tipo de relevo baseado em esculpir a gordura do subcutâneo desses pacientes. A gente, na verdade, cria um tecido que seja fino o bastante para que, através daqueles moldes de conexão, ele possa, então, se conectar e revelar aquele relevo muscular já treinado pelo paciente na academia. Então, a gente não pode prometer nenhum tipo de definição, nenhum grau de definição para nenhum paciente, porque eu não estou criando definição, eu estou criando um tecido só mais fino e um ambiente propício para a anatomia do paciente ficar mais exposta. Então, o paciente que vai definir o quanto definido ele será. Tá certo. Então, pelo que eu entendi assim do que estavam falando, esse processo de criar uma cirurgia não foi bem uma ideia. Na verdade, é um desenvolvimento ao longo de um trajeto que tu já tinhas, né, dentro da experiência e mais da visão própria, assim, como médico, do que seria o ideal dentro de um resultado disso. Então não chegou a ser algo assim, poxa, hoje acordei e pensei que eu quero fazer uma cirurgia diferente. Mais ou menos foi um desenvolvendo, mais ou menos isso? Sem dúvida. E assim, hoje muito difícil a gente criar uma coisa nova do nada. O que a gente observou que, na verdade, é o back to basics, como dizem os americanos. É voltar lá para a base e observar como funciona um corpo malhado que tem um abdômen definido. Ele tem uma combinação de 3 elementos que devem concorrer ao mesmo tempo. Ele tem que ter hipertrofia da musculatura, ele tem que ter pouca gordura no subcutâneo e tem que ter a pele com a tensão certa para que o relevo muscular fique exposto. O que a gente pensou nessa cirurgia, diferente da lipoaspiração de alta definição, que esculpia essa área teoricamente muscular, nós tentamos então recriar o verdadeiro six-pack ou o verdadeiro relevo muscular, compondo esses 3 elementos ao mesmo tempo com a cirurgia. No início, inclusive, quando a gente estava desenvolvendo a técnica, a promessa de resultado era uma coisa que deveria ser questionada. Eu não tenho como prometer uma definição para o paciente se eu não sei se ele tem uma hipertrofia adequada para ser exposta depois da cirurgia. O bacana disso, que eu acho que eu também tenho essa mesma visão que tu tens, que na verdade, não sei se isso te motivou também, mas isso é uma coisa que sempre me incomodou de certa forma. Quando a gente pensa na lipoaspiração, na HD, quando a gente está falando do Royals tradicional, a gente acaba entrando meio que num desenho no abdômen, deixando algumas áreas de gordura, fazendo com que fique um efeito, vamos dizer assim, não é tão natural, porque o abdômen naturalmente ele tem a forma do músculo e tem que aparecer. É bem isso da academia, né? Quando a gente vai para a academia, a gente busca 2 coisas. Bom, diminuir a gordura e aumentar a massa magra. Todo mundo que sai, que faz um exercício, tem um personal trainer, está pensando mais ou menos nisso. Poxa, eu quero aumentar a minha musculatura e diminuir a massa magra. Porém, aí quando chega na cirurgia, aquela tradicional, mais, né, não digo antiga, mas vamos dizer assim, mais tradicional, acaba deixando uma gordura em algum lugar. Isso depois da cirurgia, se a pessoa engordar, ela acaba não dando um resultado muito bom. Aliás, aí acaba estragando o resultado e de uma forma bem fica deselegante, fica feio. Eu não sei se mais ou menos isso também é uma coisa que te... Não, sem dúvida. Chama atenção. Respeitar a anatomia do paciente é o que
é o nosso carro-chefe. Eu costumo dizer, tem um lema que a gente usa dentro da lipoaspiração de média definição que é assim: construa seus músculos, nós vamos ajudá-lo a revelá-los. Porque se o paciente não tiver uma rotina de treinamento, uma rotina de dieta, se ele não tiver hipertrofia, que deve ser palpada no exame físico antes da cirurgia, porque é nessa hipertrofia ou no espaço entre os grupos musculares que nós vamos conectar a nossa pele através dos moldes de compressão. E dessa maneira nós vamos gerar então a definição expondo o relevo profundo. Esse é o grande diferencial. Eu conto muito pouco com a cobertura de gordura para criar formas. As luzes e sombras que nós conseguimos também na lipoaspiração de alta definição, de uma maneira fantástica, e foi um divisor de águas para a lipoaspiração, as luzes e sombras que nós obtemos na lipoaspiração de média definição, elas vêm do relevo muscular do paciente. Por isso elas são muito menos, elas são muito menores, elas são muito mais suaves, elas fazem uma fluidez da forma, porque ela está baseada na musculatura que vai variar de cada paciente, de paciente para paciente. Aproveita um pouquinho, falando da gordura, Juliano, até porque colegas médicos também assistem. Como é que tu maneja, qual a tua abordagem nessa lipo entre a camada profunda e a camada superficial da gordura? Esvazia a camada profunda, esvazia a camada superficial, deixa um pouco na superficial. Como é que tu enxerga isso? Esse é um tipo especial de paciente. Eu costumo dizer que quando a gente apresenta essa aula, por exemplo, nos Estados Unidos, eles sempre brincam e dizem: Borilli, nós não temos esse tipo de paciente aqui. E realmente nós também não tínhamos esse tipo de paciente, porque era aquele paciente que frequentava academia, que se cuidava, e a cirurgia tradicional de lipoaspiração talvez não oferecesse alguma coisa que fosse interessante para eles. Às vezes o aspecto da pele mais frouxinha, às vezes aquele esvaziamento de gordura em outras áreas não criava essa vontade dos pacientes realizar o procedimento. Agora, com a lipoaspiração de média definição, a gente oferece uma cirurgia para um público muito específico. Eles já têm uma quantidade de gordura muito menor, tanto é que a gente não usa o IMC para avaliar um tipo de paciente desse, porque eles têm massa magra alta, eles têm músculo. Quando tem massa magra e tem músculo, o IMC é um parâmetro que não deve ser utilizado, porque vai ser uma leitura errada. Nesses pacientes nós utilizamos o índice de gordura corporal, o Body Fat Index, que é muito mais verdadeiro, fidedigno. Então, na verdade, o nosso objetivo é remover praticamente toda a gordura, seja na camada mais profunda, inclusive na superficial, para que a gente tenha uma conexão melhor do tecido através dos moldes de compressão e assim a gente possa expor a musculatura. Eu quero realmente recriar, como a gente já falou, aquele padrão do verdadeiro six-pack, do verdadeiro músculo, que é hipertrofia, pouca gordura no subcutâneo, o mínimo possível para não ter irregularidades e uma pele com a tensão certa. Aproveitando já, falando dos moldes de compressão, fala um pouquinho mais deles, como é que tu lida com isso, como é que esse molde, usa aqueles moldes que existem, tem comercialmente, tu tem alguma coisa que faz mais específica, como é que tu trabalha com esses moldes? Perfeito. A necessidade do molde, ela surgiu a partir do momento em que nós tínhamos então um tecido de cobertura muito fino, e eu precisava fazer essa conexão de uma maneira eficiente. Quando eu só utilizava a malha e uma placa, muitas vezes, pela movimentação normal do paciente no pós-operatório, o tecido acabava saindo da posição adequada, saindo das áreas de conexão, e quando a gente fala áreas de conexão, a gente está falando das zonas intertendinosas entre a bainha do reto, da linha semilunar, da linha média entre os dois retos do abdômen. Então, nós criamos uma maneira de criar uma compressão que seja suave o suficiente para não machucar a pele, mas que seja firme o suficiente para que não dobrar, não se movimentar e não criar uma outra desconexão. Dessa maneira, nós utilizamos materiais muito simples que temos no Blank, nós temos algodão, gaze, tensoplast eventualmente, para criar uma espécie de molde que parece uma pequena boneca de pano que recria e é feita customizado de acordo com cada paciente, cada anatomia, onde é palpada as zonas de intersecção dos músculos. Então nós criamos dessa maneira um padrão
que vai fazer a conexão do tecido e vai nos garantir que mesmo com o movimento dos pacientes no pós-operatório, a pele vai estar no lugar certo. E o mais legal, quando nós estávamos descrevendo a técnica, nós, em alguns pacientes, realizamos estudos de imagem através de tomografia e de biópsia nas linhas de compressão. Nós descobrimos foi um achado muito interessante. Nas áreas de compressão, onde o molde atua por pelo menos 30 dias, nós temos uma deposição de colágeno de maneira organizada, sem irregularidades, sem fibrose ou sem uma fibrose volumosa que cause alguma alteração no relevo. Ou seja, nós temos um colágeno de melhor qualidade e organização, que ao mesmo tempo que cria a definição, também conecta o tecido à profundidade, impedindo aquele aspecto de pele frouxa. Não dá aquelas retrações da fibrose também, acaba organizando um pouco mais essa... É uma fibrose organizada. Perfeito, essa é a palavra. Uma fibrose organizada, onde vai aderir naquelas regiões que a gente quer, porque também é uma das dificuldades que tem, apesar de fazer uma lipo que fique muito bem feita, para fazer essas aderências, né, no lugar certo e na intensidade certa, nem sempre é uma coisa muito simples, né? E eu acho que uma coisa legal dessa forma como tu tem feito é que a gente não precisa de coisa, qualquer lugar tem, né? Então assim, bom, existe hoje uns moldes que tem, né, já pré-fabricados, de uma espuminha lá, eu esqueci o nome até, mas bom, é uma coisa, tem que ir atrás disso, tem lugares que não tem, talvez aqui em Porto Alegre a gente consiga mais fácil, São Paulo, alguns lugares, mas tem lugares no interior que não é tão fácil conseguir. E com esse tipo de molde que aprende a fazer contigo, na verdade, vai usar onde for, né? Verdade. Isso é uma das grandes diferenciais da técnica. Como a gente já falou anteriormente, e talvez a gente vá falar do uso da energia externa na lipoaspiração de definição, a lipoaspiração de média definição não necessita nada além da cânula tradicional, do aparelho de lipoaspiração, do vácuo, e os curativos que tu já conhece, que nós temos no Blank, e nada além disso. Então, nós não temos nada contra o uso de energia externa. Eu acho uma excelente ferramenta. Eu acho que o Vaser, o Laser, o próprio Renuvium, que é uma tecnologia relativamente nova e que tem uma aplicação excelente, funciona para as indicações específicas dele. A diferença é que na lipoaspiração de média definição a gente tem uma outra solução que funciona tão bem quanto, e os resultados estéticos podem ser comparáveis. Isso é interessante. Então, assim, isso a gente costuma dizer em medicina e para a vida, para uma coisa ser boa, a outra não precisa ser ruim. E é uma coisa que dentro do nosso meio é muito comum, né? A gente sabe que muitas vezes há uma discussão muito mais de ego do que uma discussão técnica. E eu acho que todas as ferramentas estão aí para nos ajudar. A média definição é uma solução low-tech e nós temos as soluções high-tech. Cada um vai escolher a que melhor se adapta, os seus pacientes vão escolher as melhores ou a forma que eles querem resolver os seus problemas. Então a nossa função é essa, mostrar as ferramentas e o que tecnicamente a gente pode fazer e oferecer para os pacientes. E eu acho também que essa questão da energia externa ou de utilização de outras tecnologias, existe uma tendência hoje em dia, e talvez até mesmo dos cirurgiões que são mais jovens, estão começando pelo menos mais recentes, né? Imaginar que isso vai ser uma solução. Eu às vezes brinco com os colegas o seguinte, bom, a lipo é raiz, né? Tem que saber fazer com a cânula mesmo. Então não é a energia aplicada ou o Renuvium ou o Vaser em si é que vai resolver e que vai te dar a definição do que está fazendo. E nem sequer ser aquilo que vai te permitir tirar mais gordura, tirar menos gordura. O que tem que ter, na verdade, é desenvolver a própria habilidade de saber fazer bem feito, né? Bom, a energia tem seu papel, uma retração de pele, eventualmente, que precise, uma coisa ou outra, mas não é fundamental a energia para fazer a definição. Eu acho que essa também é a visão que tu tem. Isso é dito pelo próprio Royce, que em 2007, quando ele publicou o Vaser como uma ferramenta, que foi uma revolução para fazer a lipo de alta definição, ele disse: durante 5 anos eu realizei lipoaspiração de definição sem energia externa e funciona muito bem. Para ele, o uso da ferramenta facilitou em algum grau o procedimento. A nossa visão, e
por isso nós investimos nesse nicho, é que nós possamos oferecer essa solução para os cirurgiões que não querem adquirir um aparelho ou que estão numa cidade ou numa situação em que não há disponível essa tecnologia, para que ele possa fazer e oferecer uma cirurgia tão boa quanto qualquer outra, sem utilizar essa ferramenta. Obviamente nós temos que, para conseguir isso, tem uma série de movimentos que são relativos da técnica, que devem ser seguidos para que ela funcione, né? E a gente costuma dizer que não dá para surfar as duas ondas. Se eu for realizar uma lipoaspiração de média definição, geralmente eu vou criar um retalho muito mais fino do que o usual. Eu não vou poder pegar uma energia externa e misturar ao meu tecido tão fino, porque eu vou ter um risco maior de complicações. Então, temos que definir bem as posições. Bom, eu quero fazer isso, vou usar essa ferramenta ou vou usar a outra ferramenta. Acho que é bem importante isso que tu comentou também, Juliano, porque a gente vê muita gente hoje começando e pelo menos tem notícias assim, né? E geralmente são cirurgiões menos experientes e que acabam por ter essa questão da lipo de alta definição e tirar bastante, fazendo uma cirurgia com, não vou dizer um certo exagero, mas acaba que é uma cirurgia que é bem delicada, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que tirar muito, a gente tem que controlar essa retirada do ponto de vista de dano que causa o tecido, porque a retirada extensa não é um problema, mas o problema é que do que a gente faz com esse tecido que está ali no decorrer do processo da retirada. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente vê pessoas querendo tirar mais, ficando mais tempo fazendo lipo no mesmo lugar. Então fica muito tempo, acaba por descolar toda essa pele. E aí a gente vê as complicações que tem hoje em dia, né? Então, poxa, querem fazer uma lipo de definição sem ter um treinamento adequado para isso tudo. Então acaba que a gente vê, infelizmente, as complicações, como necrose de pele, como sofrimentos de pele, ou irregularidades quase irreversíveis que a gente tem que, às vezes a gente encontra no consultório, tem que tentar solucionar aquilo por ter uma cirurgia que não foi bem sucedida. E aqui eu não estou fazendo crítica a colegas, na verdade é uma análise que eu acho que a gente tem que procurar primeiro dominar bem isso, sem lesar demais o tecido para poder fazer. E dentro disso, bom, tem treinamento, tem inclusive o teu treinamento que dá para LipoMD, né? Inclusive depois eu quero falar um pouco mais do teu curso, mas queria entender um pouquinho mais assim em relação a esse retalho, como a gente falou de sofrimento e tudo mais. Como é que é a visão que tu tem, qual a preocupação que tem em cima disso, em relação ao sofrimento? Por exemplo, a compressão, quando usa esses moldes por dentro, tu nota que tem algum tipo de não lesão, mas a compressão, ela traz um risco de dar alguma isquemia no subcutâneo, alguma coisa assim? Eu te pergunto porque realmente eu não tenho nem experiência com essas marcações. Sim. E às vezes a gente fica imaginando que colocar uma coisa com uma compressão muito grande embaixo do modelador pode inclusive comprimir, causando até uma necrose. A lipoaspiração de definição, por conceito, é uma lipoaspiração que é mais superficial. Isso não quer dizer que eu estou tirando mais gordura no geral total do paciente. Pelo contrário, geralmente são pacientes mais selecionados, que têm uma quantidade de gordura específica, localizada, naquelas áreas que estão borrando a definição. Mas, por outro lado, nós estamos indo numa lipoaspiração que é mais superficial. Estou chegando muito perto do plexo subdérmico. E esse termo, plexo subdérmico, ele é muito importante. Nós estamos insistindo nesse conceito porque ele é o responsável por manter a vascularização e a viabilidade desse tecido numa lipoaspiração superficial. O grande risco para qualquer técnico é que nós possamos criar algum trauma nesse plexo subdérmico, que é uma rede muito fina de pequenos vasos, de artérias, veias e mesmo a rede linfática, microscópicas, que chegam até a superfície da derme e que vêm da profundidade. Eles estão todos interligados e quando nós
realizamos uma lipoaspiração muito agressiva e muito superficial, nós podemos, utilizando ou não energia externa, utilizando ou não uma cânula que tenha múltiplos furos que podem fazer alguma lesão, eles podem danificar em alguma parte esse plexo, quebrando essa rede. Essa grande rede, uma vez quebrada, interrompida por uma lesão vascular microscópica, ela pode sim gerar um dano isquêmico. E é isso que nós temos cada vez criado mais dados em relação a isso. É um estudo que nós já estamos realizando há algum tempo. Agora estamos com um estudo aqui no Blank com as imagens térmicas no pós-operatório, para que a gente possa exatamente saber o quanto esses retalhos, quanto esse tecido fino está viável ao final da cirurgia. Quanto à compressão, nós já utilizamos todos os modelos que possa pensar em relação a moldes de compressão. Espuma, plástico, algodão, gaze, bandagem. E nós chegamos nesse modelo mais simples de todos, que é um apósito, que é algodão com gaze e envolvido com bandagens, e que tenha compressão perfeita para que não cause nenhum dano à pele e que não seja tão dura para que faça algum tipo de lesão maior. E também não seja tão macia que se dobre e se movimente. Então, a compressão adequada em um tecido que está viável do ponto de vista de plexo subdérmico e vascularização é totalmente segura. E isso na média definição, isso na verdade é o nosso carro-chefe. Porque todo o conceito que nós aplicamos na lipoaspiração de média definição, nós juntamos, quando assim é indicado, com uma abdominoplastia, com uma mini abdominoplastia, ou seja, além de criar um tecido mais fino do que a média de uma cirurgia convencional, nós estamos ainda cortando a pele, tracionando a pele, removendo aquele excesso. E então esse tecido realmente ele fica no limite da vascularização. E todo cuidado com o manejo desse tecido e com o plexo subdérmico, que é essa rede vascular tão microscópica, esse cuidado é fundamental para que a gente tenha segurança e bons resultados. Também eu acho que é importante que depois de um procedimento desses, quem está se dispondo a fazer esse tipo de procedimento, que vá entrar nessa uma orientação muito boa para o paciente, né? Porque o paciente tem que se manter muito bem hidratado, ele tem que manter a pressão arterial controlada, eu digo para não ter muitas quedas de pressão, que essas quedas de pressão também dão uma vasoconstrição periférica que acaba dando um risco também maior, principalmente quando a gente começa a trabalhar num limite, né, numa linha tênue, onde qualquer coisa que exceda aquilo pode dar já uma complicação mais grave. Até aproveitando sobre isso aí, Juliano, falando, porque não só na lipo, mas eu sei que tu faz, né, também na abdominoplastia, isso. Onde tem um descolamento mais de pele, costuma dar alguma coisa, tem algum tipo de medicamento que tu orienta o paciente depois da cirurgia fazer uso, não sei se de rotina ou em casos selecionados, tem algum manejo especial que tu faz para isso, para esse controle de risco? Ao longo do tempo, com o desenvolvimento dos protocolos de segurança na lipoaspiração de média definição, obviamente exatamente pelo fato de criarmos retalhos tão finos, nós temos que ter um pacote de medidas de controle de danos e de segurança. Então, a primeira delas, obviamente, é a checagem logo ao final da cirurgia com uma imagem térmica para saber se o tecido está com a temperatura toda por igual, se não há áreas de menor temperatura que podem indicar algum sofrimento vascular já precocemente. Todos esses pacientes eles recebem uma medicação que é um micro vasodilatador arterial, que chama pentoxifilina, nós deixamos de rotina. E agora nós estamos também aqui no Blank com um protocolo, com um blend de medicações de aplicação transdérmica, que são vasodilatadores, combinados junto com a heparina, para que a gente tenha também uma atuação local e não só sistêmica. Então o protocolo é mais ou menos assim, nós acabamos o procedimento, então nós realizamos uma imagem térmica, se alguma área suspeita, identificada, específica, com baixa de temperatura,
ela já começa com a aplicação dessa medicação transdérmica já na sala cirúrgica e vai repetir na sala de recuperação e depois em casa se assim for necessário. Esse protocolo aumentou muito os níveis de desfecho positivo para a gente, porque muitas vezes nós temos pequenos sofrimentos no final da cicatriz, um pontinho que abre, que pode estar relacionado sim a um sofrimento vascular. E essa é uma medida de segurança que talvez seja um divisor de águas no manejo desse tipo de paciente. O que eu acho, que eu queria fomentar com essa discussão, com essa provocação, é que quem quer aprender a fazer uma lipodefinição não é pegar uma cânula e ficar 3 ou 4 horas fazendo uma lipo até que faça lesão de todo o plexo subdérmico, que faça um descolamento, tendo seromas muito grandes, tendo lesão, às vezes pigmentação, tatuando até a pele do paciente, deixando com sequelas, né? Então é um processo que envolve muitas coisas, então tem que aprender a fazer uma lipo adequada, manejar essas camadas de gordura, evitar o descolamento excessivo por uma aplicação de uma boa técnica, ter o cuidado pós-operatório, tanto saber como fazer compressão, assim como também ter no arsenal esse tipo de coisa, medicamentos e que às vezes, se a pessoa não está, só fazer, bom, a gente vê complicações feias, justamente porque quem vai entrar nesse tipo de lipo tem que entender que a lipo ela vai levar num limite, num limiar muito tênue entre a gente ter uma complicação e ter um resultado bom. Então, não é para qualquer pessoa falar. Inclusive, até aproveitando esse gancho, né, que a pessoa tem que aprender um pouco. A gente sabe que tu tens o curso, já deu aqui no Blank algumas vezes. Queria que tu falasse um pouco mais desse curso. Qual é a periodicidade que tu tens feito ele? Também, qual é que a tua ideia? Vai continuar fazendo? Vai fazer, a gente quer muito levar isso para São Paulo também, no Blank de São Paulo, para fazer esse curso para lá. Como é que tu tem lidado com esse curso? Sabe que, na verdade, nós começamos ao contrário. Nós recebíamos fellows aqui no Blank, vários já vieram nos visitar, nos acompanhar aqui por períodos distintos. Era um fellow que era mediado pela ISAPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. E chegou um momento que nós tínhamos fellows em vários momentos da formação. Tinha alguns começando, outros já estavam avançados e eu toda semana eu tinha que começar um discurso novo e às vezes tinha colegas que já estavam lá e já tinham ouvido aquela conversa diversas vezes. E foi quando a gente pensou, não, vamos fazer diferente, vamos criar então um curso que seja compacto, intenso, onde eu possa ter toda a parte teórica organizada, e hoje nós contamos com uma parte teórica de quase um dia, onde temos os conceitos básicos, os conceitos de segurança, a associação da lipoaspiração de média definição com abdominoplastia, com mini abdominoplastia, conceitos nutricionais desse paciente, conceitos relacionados ao pós-operatório, o uso de tapings. Nós temos o Gustavo Portela, que é um pioneiro do uso de tapings na pós-cirurgia plástica, da fisioterapia. Ele está junto com a gente, ele tem uma visão muito científica, muito clara, e isso a gente pode até discutir depois. Nós temos também uma parte específica só relacionada à aplicação desses estimuladores de colágeno, como, enfim, Sculptra, Radiesse, junto a cirurgias como a lipoaspiração, como mini abdominoplastia, para melhorar a performance dessa técnica. Temos um workshop onde ensinamos o colega a realizar os moldes, realizar os curativos específicos para que ele possa, na clínica dele, montar esse molde com o material que tem disponível, para que ele possa replicar e conseguir fazer as adaptações necessárias. Tudo isso faz parte da parte teórica e depois nós viemos aqui para o Blank, onde nós temos geralmente 5 cirurgias, uma no primeiro dia e 4 no segundo dia, com todas as variações da lipoaspiração de média definição. A ideia é que o colega saia daqui habilitado a realizar a técnica de lipoaspiração de média definição com toda a segurança. Obviamente nós temos níveis de habilidade que nós vamos repassando esse colega, onde, olha, se vai ser a primeira que você vai fazer assim,
Então o retalho vai até essa espessura, não passa disso. Existe uma cânula específica com furação só de um lado do tubo, com 3 orifícios, e também ela aumenta muito a segurança porque vai poupar o complexo subdérmico. Esse material todo é fornecido ao participante, ou seja, ele sai pronto com um kit para que ele possa voltar à cidade dele e na outra semana realizar a cirurgia. Então, e além disso a gente tem obviamente os chats de WhatsApp e outros grupos onde todos os alunos da turma eles continuam discutindo casos e ficamos conversando. Hoje nós temos 4 ou 5 grupos grandes já e é muito interessante. Tem a turma do primeiro curso que já tem resultados bem mais avançados, é muito interessante ver essa evolução. E para nós vai ser uma honra ir para São Paulo junto com o Blank, e São Paulo é um lugar mais fácil de chegar do que Porto Alegre para o curso, isso todos os alunos acabam nos falando, e eu acredito que vai ser um sucesso. E tem feito ele em que periodicidade? 1, 2, 3 vezes por ano? Como é que tu tem aberto? Normalmente nós estávamos fazendo a cada 2 meses, né? Aí veio o período de pandemia, nós demos um grande intervalo, depois nós voltamos e realizamos mensalmente, acho que 2 edições mensais, depois fechou de novo em virtude da pandemia, mas nós pensamos em que a cada 45 dias é bem viável, são apenas 2 dias, então na minha rotina não é alguma coisa que me altere muito meu funcionamento e tem funcionado bem. A gente pensa que é o momento agora das pessoas treinarem e aprenderem essa técnica, que diferente de outras técnicas que nós aprendemos na residência médica, eram técnicas consagradas de muito tempo de evolução, já com uma curva grande de aprendizado bem definido. Como tu mesmo falasse, a lipoaspiração de definição ela é intensa em todos os sentidos. Resultados dramáticos, complicações dramáticas. Então nós temos que estar muito bem preparados para isso, para que a gente possa fazer isso com segurança. Bom, um outro assunto que eu acabei esquecendo de abordar antes contigo, em relação ao paciente que está querendo fazer uma cirurgia dessa de definição, quais são as limitações que tu gosta de operar? Mais uma paciente que já está mais dentro do peso ideal, ela está fora, tu comentou um pouco do assunto, passou pelo assunto um pouco, mas se alguém está olhando e está pensando em fazer uma cirurgia dessas, como é que ela deveria estar nesse peso? Ou se uma pessoa que já está acima do peso também, dentro dessa tua técnica, tu também faz, como é que funciona? É uma cirurgia para um tipo especial de paciente, como a gente falou, né? Então ele precisa realizar exercício físico, porque não faz sentido um paciente que quer ter algum grau de definição do abdômen, que não vai à academia, apresentar uma definição do abdômen. Isso é injusto. Então a gente costuma dizer que essa é uma cirurgia que ela traz um pouco de justiça para os pacientes que seguem uma atividade física, seguem uma dieta e o abdômen deles não condiz com o estilo de vida. E aí nós vamos devolver esse balanço. Então, normalmente são pacientes que têm já um peso muito próximo do ideal, têm alguma quantidade de gordura localizada em áreas que está impedindo a percepção da definição da musculatura, e tem um outro grupo muito especial que hoje cada vez são mais presentes na clínica, que são as pacientes que fazem exercícios regulares, têm uma dieta muito saudável, mas já tiveram 1, 2 gestações, tem uma pequena diástase, o afastamento da musculatura, um excesso de pele, que também alteram a percepção da musculatura da profundidade. E outras que são super atletas que apresentam esse tipo de alteração normal do pós-gestação. E esse tipo de paciente se beneficia muito, porque tem uma boa musculatura, só que devemos então corrigir a diástase, devolver a tensão correta na pele, remover aquela gordurinha que está sobrando. Então esse é um outro candidato que é bem frequente e cada vez mais comum. Muito bem. Queria agradecer aí a tua disponibilidade aí e a gentileza de ter nos prestado essas informações a respeito, né, dessa cirurgia. Agradecer também ser um parceiro nosso no hospital, né, que enriquece mais o corpo clínico então, que a gente tem aqui. E
deixar aí, né, o convite, quando a gente tiver o nosso hospital em São Paulo, então vamos levar esse curso para lá também. Pode Muito contar. obrigado aí. Muito obrigado, pode contar sempre com a gente. Um abraço.